Voltamos agora com nossa aulinha de número 37. Vamos continuar a resolver exercícios, né? Vamos ver o que apareceu aí pra gente agora. Exercício de número 8, ESAF AFC. Vamos ver o que tem aqui, né? Vamos buscar na tela. Tá aqui, ó. Márcia não é magra ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Renata não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Se Beatriz não é bailarina, então Márcia é magra. Assim, beleza. Então, notem que a gente foi colocando aqui um de cada vez, né? Bonitinho. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Vamos lá. Premissa número 1. Então, a gente está simbolizando o que estava escrito. Lá ele está falando que Márcia não é magra ou Renata é ruiva. Então, vamos representar Márcia não é magra por não M. Renata é ruiva por R. Então ficou assim, premissa 1. Se não M, desculpa, não M ou R. Muito bom. Premissa de número 2. Beatriz é bailarina, nós representamos pela letra B. Ou Renata não é ruiva. Então não, R para representar Renata não é ruiva. Premissa de número 3. Renata não é ruiva. Ou Beatriz não é bailarina. Muito bom. Continuando. Então, Renata não é ruiva, não R. E Beatriz não é bailarina, não B. Premissa de número 4. Se Beatriz não é bailarina, então Márcia é magra. Então ficou, se não B, então M. Notem um pequeno detalhe nessa questão. Não temos a proposição simples para começarmos a valoração. Perfeito? Não temos. Se nós não temos a proposição simples para começar a valoração, procure o conectivo E para você começar. Professor, não tem o conectivo E para a gente começar, porque os exercícios anteriores, nós começávamos a valoração verdadeira sempre pela proposição simples. Porque, por definição, por hipótese, as premissas têm que serem verdadeiras. Então, isso faz com que a proposição simples seja verdadeira. Não tem a simples. Aí, nós mostramos, quando não tem a simples, procurar o conectivo E. Porque força que o conectivo E, força que as duas proposições sejam verdadeiras. Mas cadê o E? Também não tem. É aí onde morre, onde nasce o pequeno detalhe. A maioria das pessoas desistem desse tipo de questão por pura falta de informação. Quando não tem a proposição simples, nem tem o conectivo E, você agora vai escolher uma dessas letrinhas e, por hipótese, você vai dizer que ela é verdadeira ou falsa. Ué, professor, então quer dizer que eu escolho uma e vou fazer? Sim. Porque a definição de proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Já que você não tem como começar, você tem que, por hipótese, dizer que ela é verdadeira ou falsa. Então você escolhe uma das duas valorações e começa a sua questão. Então, por definição, as premissas têm que serem sempre verdadeira. Verdade, verdade. Premissa 3, verdade. E premissa 4, verdade. Aqui está o seu ponto de partida, porque a definição me diz o seguinte, tá? Premissas, elas são consideradas verdadeiras por hipótese. Beleza. Professor, você escolheu uma para começar. Eu gosto de começar sempre aqui no final. Então eu vou escolher uma valoração para M, que Márcia é magra. Vamos ver o que eu escolhi? Eu comecei com verdadeiro. Professor, poderia ter começado com falso? Sim, fica a sua escolha. Só que uma delas vai estar errada. Se eu comecei com verdadeiro e o meu desencadeamento gerou todas as proposições, ou seja, as premissas verdadeiras, é porque eu já comecei certo. Aí você não precisa fazer o teste com a falsa. Mas se você começou com a falsa e gerou lá falsa, é porque você errou, você tem que começar tudo novamente. Então eu fiz um esquema aqui para vocês prestarem atenção nesse tipo de questão que elimina muita gente. Então, para você que está aí nos assistindo, isso vai ser fichinha na hora da prova, tá? Comecei o M verdadeiro.
Agora procuro todos os M's que tem nas premissas. Olha onde tem lá um M, ó. Lá em cima na premissa de número 1. Mas notem, eles têm eles têm sinais diferentes. Se o M é verdadeiro, o não M vai ser falso. Olha lá. Então, sinais diferentes, valorações diferentes. Beleza. Bom, vamos parar aqui um pouquinho, porque muita gente tem um problema seríssimo aqui, ó, no se então, né? Então, professor, eu tenho a premissa 1 e tenho a 4. Qual das duas eu vou continuar o meu desencadeamento? Notem na 4. Na 4 eu tenho que conectivo? Se então. Qual a única sequência que não pode acontecer no se então? Verdadeiro e falso, porque você já está careca de saber o porquê da teoria disso daí. Mas lembrando, quando a gente brinca assim, que mulher você está vendo aqui? Aí todo mundo fala, Vera Fischer. Aí eu pergunto para vocês, tem como fazer análise Vera Fischer aqui? Tem não, já que o consequente é verdadeiro. Então o antecedente pode ser verdadeiro ou falso. Por isso que você não pode desencadear aqui, ó, tá? Então, mas você pode desencadear na premissa 1. Qual é a definição do conectivo ou? Professor, no ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. Ou seja, se pelo menos uma for verdadeira, ela fica verdadeira. Já que o não M é falso, o R não pode ser falso. Obrigatoriamente, para você continuar o desencadeamento, o R tem que receber a valoração verdadeira. Tá vendo? Que coisa boa? Tá, acabei de valorar o R. Então, eu vou procurar R ali para baixo. Primeiro vai valorando todas as letrinhas iguais. Se o R é verdadeiro, o não R, ele vai ser o quê? Falso. Muito bom. Aqui tem outro não R, professor. Então, peraí. Se tem não R aqui é falso, esse não R também será falso. Muito bom. Beleza. Dá para desencadear na 2 ou na 3, tanto faz. Vamos começar na 2 aqui. Que conectivo tem na 2? Ou. E uma já é falsa. No ou podem as duas ficarem falsas? Nunca. No conectivo ou, se ambas forem falsas, ela fica falsa. Por definição, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Então, jamais eu posso colocar no conectivo ou falso, falso. Já que uma já é falsa, obrigatoriamente a outra vai ser verdadeira. Sai daí. Não aparece ainda não. Automaticamente ele quis aparecer, né? Então tá. Se B é verdadeiro, olha só o que acontece aqui. Notem. B é verdadeiro, apareceu um não B aqui. Então esse não B vai ser falso. Mas olha só. Não fui eu que defini falso, falso. Esse falso veio daqui, ó. Que conectivo tem aqui? Ou. E o que aconteceu na premissa? Desculpa, na proposição. Falso com falso, deixou a premissa, olha só, falsa. Prestou atenção, João? Legal, hein? Prestou atenção. Então, o que aconteceu nessa questão? Professor, a questão está errada? Não, ela não está errada. O problema é que quando a gente começou a valorar as questões aqui por verdadeiro, gerou uma premissa falsa. Na premissa 3, ela ficou falsa. Volta na definição. Premissas são verdadeiras por hipótese. Então, em hipótese nenhuma, ela pode ser falsa. E quem começou aqui com verdadeiro, gerou uma premissa falsa. Isso quer dizer o quê? Que nós começamos errado. Mas, professor, como é que eu vou saber que eu vou começar certo? Não, você não sabe. Você exatamente é por isso que elimina muito candidato. Você faz teste de hipótese. Eu, hipoteticamente, considerei M verdadeiro. Quando, hipoteticamente, eu considerei M verdadeiro, a premissa ficou falsa. Isso quer dizer o quê? Que eu volto, tá? Retiro aqui, ó, olha lá, olha saindo. Retiro todas as minhas valorações que nós tínhamos começado e vou ter que começar novamente. Olha que legal, hein? Então eu vou ter que começar isso novamente. Vamos ver o que ele tem pra gente. Nós começamos com verdadeiro, vamos ter que começar agora com falso. Tá vendo? Prestou atenção? Quando a gente tinha começado com verdadeiro, gerou uma premissa falsa, inclusive deixei aqui a falso para você prestar atenção. Então tá, já que eu tinha começado com verdadeiro e deu errado, agora eu volto e começo com falso.
Muito bom. Então vamos lá. M falso, procura M lá para cima para você continuar o seu desencadeamento. M falso, então o não M vai ser verdadeiro. Olha que coisa boa, tá vendo? Então vai ser verdadeiro. Tá, professor, tem duas premissas aí, a 1 e a 4 para desencadear. Mas você não consegue desencadear na 1. Ué, professor, por quê? Ué, que conectivo tem lá? Tem ou. Pelo menos um verdadeiro já deixa a premissa verdadeira. Isso quer dizer que o R pode ser verdadeiro ou falso. E nesse caso de desencadeamento lógico, você não pode ir aqui onde ela te dá duas opções. Então você tem que ir somente naquela que te dá uma única opção de valoração. Então eu não consigo desencadeamento na 1, mas olha a 4. Que conectivo nós temos na 4? Se então. No se então, qual é a única sequência lógica que não pode acontecer? Verdadeiro e falso, porque você já sabe a teoria. Então a gente pode brincar. Você só pode usar a brincadeira da Vera Fischer se e somente se você souber a teoria, porque essa brincadeira muita gente sabe, mas se você perguntar para ela por que fica verdadeiro e falso fica falso, ela não vai saber te responder. Agora você sabe, porque você viu a teoria direitinho, então você pode trabalhar com a Vera Fischer. Tipo aqui, que mulher você está vendo aqui? Vera Fischer. Olha, peraí, então não pode acontecer verdadeiro e falso? Não. Se o consequente aqui é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro, senão vai dar Vera Fischer, perfeito? Então obriga que o não B seja falso, aí apareceu o falso aí. Acabamos de valorar o B. Procura todos os Bs que tem lá para cima. Tiver mesmo sinal, recebe a mesma valoração. Sinais diferentes, valorações diferentes, valorações contrárias, perfeito? Então vamos lá, premissa 3. O que tem na premissa 3? Um não B. Então, se o não B aqui embaixo foi falso, não B aqui também vai ser falso. E o B aqui em cima, ele vai ser verdadeiro. Opa, que coisa boa, hein? Olha que legal. Dá, não consigo desencadear na 1, porque no ou já tem um verdadeiro, na 2 também tem um verdadeiro, eu não consigo, porque senão a outra pode ser verdadeira ou falsa, e você jamais pode fazer essa análise aonde uma pode ser verdadeira ou falso, ok? Então, mas eu tenho aqui, ó, conectivo ou, aqui é falso. Ah, professor, saquei. No conectivo ou eu só consigo fazer o desencadeamento se a primeira valoração que aparecer for um falso. É, justamente isso. Matou, é o X da questão. No conectivo ou, se aparecer um verdadeiro de primeiro, você não consegue valorar a outra. Por quê? Porque a outra pode ser verdadeira ou falsa. Mas se a primeira valoração que aparecer for falsa, você consegue imaginar que a outra não pode ser falsa por causa da definição, por causa da teoria. Tá? No conectivo ou, a proposição composta só ficará falsa se ambas as proposições forem falsas. Como aqui não B é falso, obriga que não R seja verdadeira. Ó. Aí, ó, retira o falso daqui e ela passa a ser o quê? Ó, passa a ser verdadeira. Tá vendo? De novo, professor, tira aí. Volta aí pra gente ver. Aí, ó. Tá vendo? Então, o que acontece aqui, ó? No ou, pelo menos um verdadeiro, deixa a premissa verdadeira. Então, retira e coloca verdadeira. Por enquanto, tudo bem, né? Vamos ver se as outras vão funcionar direitinho. Perfeito? Então, vamos lá. Que coisa bacana, hein? Beleza. Aqui, o não R é verdadeiro. Então, o não R também tem que ser verdadeiro. Lembra? Lembra? Volta, professor. Volta. Olha só. Lembra que a gente não conseguia distribuir isso daqui, porque um verdadeiro aqui poderia ser verdadeiro ou falso? Mas visto que essa daqui não é verdadeiro, então a valoração possível para cá também tem que ser verdadeiro. Olha só que bacana. Tá vendo? Se o não R é verdadeiro, o R lá em cima é o quê? É falso, professor. Tá vendo? Então, peraí, professor, é falso? É falso. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Beleza? Então, vamos lá. Opa, volta. Olha lá. É falso. Olha só que coisa bacana, tá vendo? Vocês viram que quando eu comecei com o verdadeiro, gerou uma premissa falsa. Agora eu peguei a mesma letra. Opa, agora uma coisa que entra aí. Você começou valorando M com verdadeiro, não foi? A gente começou valorando M com verdadeiro, gerou uma premissa falsa.
Só que quando você fizer o teste de hipótese para falso, você não pode escolher outra letra não, você tem que começar na mesma que você escolheu. Porque senão você vai ter que ficar fazendo o teste de hipótese toda hora. Negativo, você só precisa fazer isso aí ou uma única vez ou no máximo 2 vezes, ok? Então escolha sempre a mesma letra. Quando você escolheu o M verdadeiro, gerou uma premissa falsa. Isso quer dizer que então eu não posso começar com o M verdadeiro. O que a gente fez? A gente apagou tudo, retirou todas as valorações e começamos com falso. Quando a gente começou com o M falso, que foi a mesma letra, gerou todas as premissas verdadeiras. Isso quer dizer que nós deveríamos ter começado com falso, mas isso é comum, viu? Você pode escolher. Gerou uma premissa falsa? Para. Volta, apaga tudo e começa com a outra valoração por hipótese, tá? Foi o que aconteceu aqui. Então, geramos tudo aqui. Agora sim, nós poderemos dar a resposta, a conclusão em cima do desencadeamento feito aqui. Então, vamos buscar aqui, ó. Lembra? Não M significa Márcia não é magra. E recebeu que valoração? Verdadeiro. Então, conclusão, Márcia não é magra. Muito bem. O R é Renata é ruiva. Mas olha só qual foi a valoração que ela recebeu. Ela recebeu falsa. Renata é ruiva é falso? É porque Renata não é ruiva. Tá vendo que coisa legal, que coisa boa? Muito bom. Ok. Continuando. Proposição B, o qual, na lógica sentencial, aqui proposicional, B significa Beatriz é bailarina. Recebeu verdadeiro ou falso, João? Isso, João, verdadeiro. Então, Beatriz é bailarina. Tá bom, hein, João? João é meu amigo imaginário, viu? Daqui um pouco tem o Pedro, tem o João, tem o Joaquim, tem o José, tem a Mariana, tem a Francisca, tem o professor Helder. Oxi, professor Helder? Professor Helder tá aí? Tá. Não sei fazendo o quê, mas tá. Por algum lugar por aí. Beleza. Beatriz, o R já foi o M. Tá aqui a nossa conclusão. Márcia não é magra, Renata não é ruiva e Beatriz é bailarina. Pega seu PDF, que eu vou pegar o meu aqui, porque o meu PDF aqui é bem chique, tá vendo? E vamos lá, né? Vamos colocar aqui nossas respostas. Perfeito? Eu vou ter que mudar de tela, aí você pega seu PDF, que eu pego o meu aqui, e vamos ver as respostas. Bom, vamos lá. Letra A. Márcia não é magra, tá certo? Tá certo. Renata não é ruiva, tá certo? Tá certo. Beatriz é bailarina, tá certo? Tá certo. Ué, professor, nossa letrinha, a resposta já é a letra A. Mas vamos tentar imaginar a letra B aqui, ó. Márcia é magra, já está errado, porque na nossa conclusão, Márcia não é magra. Então a letra B tem que ser eliminada. Eliminamos a letra B, perfeito? Letra C, Márcia é magra, já está errado também, porque Márcia não é magra. Então, já elimina a letra C também. Muito bom. Poxa, professor, quer dizer então que quando não tem um conectivo... Desculpa, quando não tem a proposição simples e nem tem o conectivo E, nós temos que fazer teste de hipótese. E o teste de hipótese é simplesmente você começar com verdadeiro ou com falso. Você que escolhe. Vai que você dá a sorte de já começar com o que a banca escolheu. Porque a banca que escolhe, tá? Só que aí, se você não tiver a sorte, você vai fazer. A primeira vai desencadear falso, igual deu a nossa. Aí o que acontece? Você volta, apaga as valorações... Pegue a mesma letrinha que você começou com o verdadeiro e comece com o falso, ou vice-versa, dependendo do que você tenha começado. Beleza. Letra D. Márcia não é magra. Opa, tá certo, professor? Tá. Renata é ruiva. Tá errado. Olha no seu PDF, a conclusão é Renata não é ruiva, não é? Então, também está eliminado a letra D de dado. Muito bom. E finalmente a letrinha E. Márcia não é magra, tá certo? Tá certo. Renata é ruiva. Já está errado, porque Renata não é ruiva. Então a letrinha E também está errada, então ela vai ser eliminada. Muito bom, hein? Então a nossa resposta é exclusivamente letra A. Tá vendo como é que faz teste de hipótese?
todas as vezes que você não tiver o conectivo e nem tiver ou não tiver uma proposição simples para você iniciar o seu desencadeamento lógico. Então vamos lá. Vamos partir para outra, né? Questão número 9, ESAF, AFRE, Minas Gerais. Nossa, professor, nós fizemos questões da FCC, da ESAF, e todas se parecem. Eu falei, é assim mesmo. Vocês ainda não viram nada, vocês ainda vão ver questões do CESP caindo assim, da Funiversa, questões da IADES, questões da OCP, questões da Fundação Getúlio Vargas. Cara, raciocínio lógico é teoria pura. O que acontece? Somente algumas bancas que tem uma parte da lógica que é diferencial, como a FCC e a ESAF, elas cobram psicotécnico na prova. O CESP cobra? Cobra, mas não é tanto assim. É uma minoria de questões que caem em provas do CESP assim, mas FCC não, e ESAF também não. Por isso que o raciocínio lógico você pode ver assim, ó. Posso ver com a banca, posso ver com outro, mas o profissional que está aqui tem que falar, olha gente, isso cai assim, 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 em todas as bancas. Nessa banca não cai isso, nessa banca não cai aquilo. Então por isso que você pode estar treinando aí com qualquer estilo de questão que você vai estar bem servido de teoria. Perfeito? Então vamos continuar. Questão 9, AFRE, Minas Gerais. Perfeito? Vamos ver o que a banca trouxe pra gente. Muito bom. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Cuidado com esse tipo de questão. Professor, por quê? Então, pausa aí, ok? Presta atenção. Ele está usando culpado e inocente, ele está usando o antônimo. Cuidado, porque quando você fala assim, André é culpado, é porque ele não é inocente. Bruno é inocente é porque ele não é culpado. Então, o que você faz para você não se enrolar? Você estipula culpado e inocente como uma afirmativa e outra negativa, ou vice-versa. Exemplo, se eu disser que André é culpado, eu quero usar uma negação, perfeito? Ok? Para dizer que ele não é inocente, ok? Então, você é que escolhe. Quando acontecer casos de antônimo, você para e fala, eu quero considerar culpado como negação, inocente como afirmação. Foi o que eu fiz aqui para vocês, tá? Para que na hora que você for valorar, você não perca. Não se perca, não perca o foco, para não dar nada errado, porque na hora da prova, meu amigo, se você começar a confundir isso aí, você começa a entrar em parafuso e quer desistir da questão, porque, ó, é muito pesado em relação ao dia do concurso, tá? Então, beleza, vocês vão perceber que culpado eu estou colocando negação e inocente eu estou colocando afirmação. Beleza, continuando. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são, respectivamente, ele quer saber se ele é culpado, inocente, inocente, culpado e blá, blá, blá. Né? Então vamos partir para a nossa resolução. Vamos lá? Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui meu PDF, para eu não ter que voltar a telinha. Acompanha no seu PDF aí também. Então ele está dizendo assim, ó, se André é culpado, note-se, eu usei uma negação para dizer que ele é culpado. Note que depois ele fala, Bruno é inocente. Então, Bruno é inocente, eu usei uma afirmação. Toda vez que aparecer a palavra culpado, você usa negação. E toda vez que aparecer a palavra inocente, você usa uma afirmação. Então, premissa número 1, se não A, então B. Ou seja, se André é culpado, então Bruno é inocente. Premissa número 2. Se André é inocente, olha aí, ó. Inocente, usei uma afirmação. Então, Bruno é culpado, não B. Muito bom. Premissa de número 3. Se André é culpado, de novo a negação. Então, Léo é inocente. Olha lá, somente L, porque ele é inocente, é uma afirmação. Se André é inocente, opa, então vamos lá. Premissa 4. Se André é inocente, então Léo é culpado. Não L, porque a gente estipulou que os culpados levam sempre uma negação, para poder diferenciar o inocente do culpado. Perfeito. Premissa de número 5. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Tá aqui, se Bruno é inocente B,
Léo é culpado, não L. Muito bom, hein? Nossa, professor, estou começando a gostar desse tipo de questão. Nós vamos fazer tantas questões de lógica de argumentação e olha que a gente só está iniciando, tem outros tipos de resoluções. Professor, tem outros tipos? Tem. É por isso que os candidatos erram em prova, porque ele nunca sabe determinar que tipo de argumentação lógica a banca está querendo. E somente aqui no estudioaulas.com.br você vai saber exatamente o que a banca está querendo na questão. Porque você não pode estar com dúvida nenhum minuto, você tem que ir no X da questão. E aqui a gente vai fazer detalhe por detalhe cada questão, cada assunto que envolve a parte de lógica de argumentação, perfeito? Então, faça chuva, faça sol, as premissas têm que serem sempre verdadeiras, por hipótese. Professor, essas premissas são sempre verdadeiras? Não, elas são falsas também. Mas para você resolver a questão, você tem que, hipoteticamente, assumi-las verdadeiras. Perfeito? De novo, cadê a simples? Professor, não tem a simples para a gente começar o desencadeamento. Então procure o E. Cadê o E? Também não tem, professor. Peraí, então nós temos que fazer testes de hipótese. O que é o teste de hipótese? Escolhe uma letrinha, uma proposição daquelas lá, não importa aonde. Eu acostumo colocar sempre aqui na última, mas é uma questão de costume. Você pode começar onde você quiser, tá? E lança uma valoração, verdadeira ou falsa. Eu, particularmente nessa, eu comecei com verdadeiro. Isso não quer dizer que a minha resposta vai estar certa, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu começo com verdadeiro. Algumas pessoas aí em casa começam com falso, tá? Faz aí paralela a mim. E vamos ver o que vai acontecer. As pessoas que começarem com verdadeira, será que já vai estar certo? Ou será que as pessoas começarem a valorar o não L por falso, vai estar certo? Uma das duas vai estar errada, tá? Então, vamos lá. Espero que a minha já esteja certa para não ter que fazer de novo. Perfeito? Bom, que conectivo tem na premissa 5, onde nós começamos a valoração? Se então, brincadeira, que mulher você está vendo aí? Vera Fischer. Mas peraí, professor, não dá Vera Fischer, visto que o último lá é o V, não é o falso. Então você matou outro X da questão. No se então, se não der para fazer a análise Vera Fischer, é porque você não consegue desencadear. Peraí, professor, você está me dizendo que a gente só consegue desencadear se eu conseguir fazer a análise Vera Fischer? É, somente assim. Não dá? Dá para fazer a análise Vera Fischer? Não. Então você não pode fazer o desencadeamento na 5. Você tem que procurar um outro meio. Então o que acontece? Olha só. Não é L, não é L, L. Então, valora os L's aí, ó. Não L é verdadeiro. O não L também vai ser verdadeiro. Professor, também não dá para fazer análise Vera Fischer. É, também não dá. Então, na premissa 4, também você não consegue fazer o desencadeamento lógico. Muito bom. Então, continua. Aqui em cima tem um L na premissa 3. Se não L é verdadeiro, o L tem que ser falso. Que conectivo tem lá? Se então. Espero uma resposta de vocês rapidinho. Isso! Dá para fazer a análise Vera Fischer. Se dá para fazer a análise Vera Fischer, que você já está sabendo, careca de saber o porquê que a gente brinca com Vera Fischer, então você sabe que se o L foi falso, que é o consequente, o antecedente não pode ser verdadeiro, para não dar Vera Fischer. Então, o não A tem que ser automaticamente falso. Se não A é falso, o A tem que ser o quê? Verdadeiro. Outro A aqui também tem que ser verdadeiro. E tem outro não A lá na premissa 1, que ela tem que ser falsa. Olha aí que bom, tá vendo? Beleza. Professor, faltaram duas premissas a serem preenchidas, a 1 e a 2. Aqui você consegue discernir, olha só. Na 1, a primeira é falsa. Na 2, a primeira é verdadeira. Perfeito? Então, o que acontece? Eu não consigo fazer a análise Vera Fischer na 1, mas consigo fazer a análise Vera Fischer na 2. Se eu consigo fazer a análise Vera Fischer na 2, então vamos lá. Se o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Obriga que o não B seja verdadeiro. Aí morreu a questão, porque não B sendo verdadeiro, o B aqui em cima, ele tem que ser o quê? Ó, falso. Se o B aqui é falso, o B aqui embaixo também vai ser o quê? Falso. Você foi esperto, hein, professor? Você começou com verdadeiro e desencadeou tudo certo.
Sim, é porque eu já sabia, claro, eu resolvi antes isso aí, né? Agora, você viu que a primeira eu comecei com falso? Aliás, eu comecei lá com uma que daria uma premissa falsa, para mostrar para vocês que teste de hipótese não é um bicho de 7 cabeças, não. Basta você ficar esperto. Não tem simples, não tem E, então o que acontece? Você deve fazer o teste de hipótese, escolhe uma e valora. Se já valorou na primeira, ok, fez a conclusão, vai embora. Se não, você teria que apagar e começar tudo novamente. Conclusão, então. Não há André é culpado, é falso, André é inocente. Olha que coisa boa. O B é quem é o B? Bruno é inocente, é falso, é porque Bruno é culpado. E agora só falta o Léo. O Léo é inocente, é falso, porque Léo é culpado. Como sempre, o Léo é sempre o culpado. Tá vendo? Até a Isaf sabe que o Léo é culpado. Agora, professor, qual dos Léos? Tanto faz. Pode escolher qual deles é o culpado, tá? O importante é que você vá lá e compre a matéria de informática. Com quem mesmo? Com o Léo. Léo Matos, tá? Ou você vai lá na matéria de administração de materiais, alguma coisa, e compra do Wendel Léo. Ou até mesmo do professor Helder Saraiva, que ele está aqui em algum momento, mas eu não sei aonde ele está nesse momento agora. Então, concluindo aí nossa resposta, já fiz a minha propaganda de hoje, eu quero que eles façam a minha também, né? Então vamos lá. Perfeito. A. Na sequência deu inocente, culpado, culpado. Espera aí, aqui letra A, culpado, culpado, culpado? Não, está errado. Letra B. Inocente, culpado, culpado. Tá certo? Tá certo. Pega seu PDF, vê a sequência aí. Inocente, culpado, culpado. A resposta certa já é a letra B. Vamos eliminar a C, eliminar a letra D e eliminar a letra E. Tá aí, ó. Vamos eliminar. Resposta exclusivamente letra B. Espero que vocês estejam acompanhando aí com muita atenção, com muito carinho e a gente volta daqui um pouco no próximo bloco e até mais.